Olá, eu sou a professora Luana de Almeida Pereira, eu sou graduada em Ciências Biológicas e Licenciatura pela Universidade Estadual do Centro-Oeste. Eu também possuo especialização em Educação do Campo pela FAI e tenho mestrado em Zoologia pela Universidade Federal do Paraná. Coloquei essa foto aqui para ilustrar, né, essa parte aí da minha profissão. Já justifico que a falta de máscara é porque a foto é de 2014, né, atualmente a gente utiliza máscara, luvas, vários outros equipamentos de proteção. E também estou cursando doutorado na mesma universidade, né, na Universidade Federal do Paraná. Estou, nesse momento, no meu segundo ano de doutorado, na metade do curso. E também, né, sou professora do quadro próprio do magistério desde 2016. Bom, então, pensando aqui num tema para organizar e preparar uma aula, né, o tema que eu escolhi foi vírus e virologia, que é um conteúdo de biologia do segundo ano do ensino médio, né? E a metodologia que eu pensei para organizar essa aula, né, para propor uma metodologia ativa, foi rotação por estações de aprendizagem. Então, os objetivos principais dessa aula que eu pensei, que eu planejei, é fazer com que os alunos entendam a constituição dos vírus, né, dos diferentes tipos de vírus, e fazer com que eles compreendam, né, como que um vírus infecta uma célula. Ao longo das sequências das aulas que são previstas para esse tema, então eles vão conseguir com todos os outros temas subsequentes, eles vão conseguir compreender bem, entender, por exemplo, a importância de uma vacina, né? Então, essa aula é uma aula bem importante, porque ela é introdutória ao assunto, então é interessante que a curiosidade deles seja bem estimulada. Então, como que eu planejei a minha aula aqui com as estações? Então, eu pensei previamente em 4 estações organizadas dentro da turma. Então, por exemplo, se for uma turma de 20 alunos, cada grupo teria 5 alunos. Então, as estações, a primeira estação, né, ela seria organizada da seguinte maneira. Então, seriam disponibilizados os livros didáticos, podem ser utilizados o livro da turma, que a turma já utiliza, e também outros livros que abordem o tema, né, que estejam disponíveis na biblioteca do colégio. Então, para essa estação, eu pensei em 20 minutos. Durante esses 20 minutos, eles iriam ler, pesquisar, né? Também poderia ser utilizado revistas. Eles irão pesquisar e tentar responder essas perguntas centrais aqui, principais, né? Obviamente que eles vão conseguir entender mais alguns pontos, mas principalmente para eles entenderem o que são os vírus e quais as diferenças, né, entre vírus de DNA e de RNA. Isso é um ponto bem importante para eles entenderem outros passos aí, né, da sequência desse conteúdo. Na segunda estação, então, eu planejei a visualização de vídeos sobre as características gerais dos vírus, sobre as viroses. Aqui dentro das características gerais vai abordar os ciclos virais, né, os diferentes tipos de vírus, entre outros pontos. E essa estação também teria a duração aqui de 20 minutos, né, previamente aqui organizado. Na estação 3, então eles iriam também durante 20 minutos se organizar, né, e organizar um roteiro para a criação de um post carrossel para Instagram. Então, obviamente, se eles tiverem vontade, curiosidade de fazer um outro tipo de post, como por exemplo um panfleto mesmo, né, eles podem, eles vão ter essa liberdade, vão poder colocar em prática, né, a criatividade deles. Então, nesse post, o objetivo é que eles expressem principalmente o que são os vírus e quais que são os tipos de vírus existentes. São as 2 perguntas centrais que eles devem focar na produção desse material. Essa estação, então, eles utilizariam os materiais deles mesmos, né, para organizar esse roteiro. Eu não mencionei, mas na estação 2 seriam utilizados os notebooks, né, que foram disponibilizados para as escolas. E na estação 4, eles iriam realmente fazer a produção do post carrossel. Então, essa foi a estação que eu pensei em deixar mais tempo disponível para que eles consigam produzir. Eles utilizariam os recursos do Canva, também utilizariam, né, os notebooks disponibilizados nas escolas. E como eu falei, esse post eles vão ter a liberdade para organizar as ideias deles da forma que eles se sentirem mais à vontade. Também é importante mencionar aqui que na estação 4, se eles se sentirem mais à vontade para utilizar os seus próprios celulares, é possível também, pela questão de que, como na pandemia eles utilizaram muito seus aparelhos eletrônicos, eles podem estar mais adaptados a mexer, né, com mais facilidade, a utilizar o recurso com mais facilidade. Então, não teria problema nenhum, eles poderiam também utilizar os seus próprios celulares, além, né, dos notebooks do colégio.
Como avaliação dessa aula e dessa atividade, eu pensei em observar o aproveitamento do tempo, né, que eles vão ter em cada estação, então um ponto bastante importante, que eles consigam se organizar, né, a organização deles para passarem por cada estação. A interação com os colegas, porque o objetivo é que essa atividade torne a aula bastante dinâmica, que eles consigam trocar bastante ideias e interagir bastante entre eles. E a qualidade do material produzido. Então, esse material, a ideia, né, é que eles socializem na turma, que eles mostrem entre os colegas, né, e possivelmente façam sugestões um para os outros também, mas o ponto principal de socialização que eu pensei foi fazer a postagem desse material deles no Instagram do colégio ou no Facebook do colégio. Também foi outro ponto que durante a pandemia as escolas estão bastante ativas, né, com as suas redes sociais, postando bastante material produzido pelos alunos. Então nada mais interessante do que utilizar esse material produzido na aula como uma forma também de divulgação científica feita por esses alunos, né? Então essa seria a minha ideia de organização para essa aula, nesse tema. Espero que tenham gostado. Um abraço a todos.